Voltando à esfera esportiva, o São Paulo hoje anunciou que renovou com o Gabriel Sara. Uma renovação muito interessante, porque o Sara, ele tinha contrato até 2023. O São Paulo se adianta e renova até 2025. Tá? Na verdade, ele tinha vínculo até 24, tá? E o São Paulo foi lá e já renovou por mais um ano. E a multa dele é de 50 milhões de euros, que é o valor padrão que o São Paulo tem colocado nas suas revelações. É a mesma multa, por exemplo, para o Luan, para o Brenner, para o Igor Gomes. É a mesma multa. Eu queria contar um pouco a história do Sara, porque falar dele hoje me parece chover no molhado, né? O Sara é uma das... Para mim vai ser a barbada. Prêmio Revelação do campeonato é do Gabriel Sara. Só que ele estreou em 2017. Olha que curioso. Ele estreou em 2017 num jogo contra o Bahia, entrando aos 37 do segundo tempo no lugar do Marcos Guilherme. Eu não lembrava disso. Eu fui atrás da história do Gabriel Sara. E de lá para cá ele tinha jogado só 5 partidas em 2018 e 2019. Ou seja, ele estava meio que escanteado no São Paulo. Nem o Diniz usou muito o jogador em 2019. Ele teve por lá e não usou muito o Sara. Ia usar o Sara esse ano. Quando começa a temporada, o Diniz já tinha o Sara no radar. Fui apurar isso. Só que o Sara se machucou na primeira semana de treinamento, Roger. Ele teve uma fratura no 5º metatarso do pé direito. Na primeira semana de treinamento. Passou por uma cirurgia e só pôde voltar a trabalhar em julho, durante a pandemia. Por isso que demorou para a gente ver o futebol do Gabriel Sara. Não foi que de repente surgiu ali um garoto. Ele já estava no radar do Fernando Diniz. Quem me garante isso é fonte muito confiável. Eu fui perguntar por que demorou tanto tempo para aflorar o Sara, um jogador que estreou em 2017. Não, o Diniz já tinha mapeado esse jogador em 2019, ia utilizá-lo, só que ele teve essa fratura, uma cirurgia, e só começou a trabalhar em julho. Por isso que ele entrou tarde no time. E eu tenho aqui como barbada, que ele vai ganhar o prêmio de revelação. E você, Roger, como é que está vendo o surgimento desse jogador? Olha, eu adoro ver jogadores jovens sendo protagonistas dos seus times, principalmente em times do tamanho do São Paulo, né? Times gigantes. Eu acho que o tempo de maturação, de amadurecimento de cada atleta, ele é particular. Tem atletas que entram no primeiro jogo no profissional e já mostram suas credenciais, já é um jogador amadurecido e a partir dali cria uma grande carreira. Tem outros que precisam levar um pouquinho de tempo, ele vai, joga 1, 2 jogos no profissional, aí desce, volta para os juniores, passa a jogar no sub-23, no aspirante, né, que hoje voltamos a ter o aspirante. Então, é um tempo mais duradouro de maturação. E o Gabriel parece que passou por esse tempo, né? Teve que passar por outras coisas, outras situações, voltar às categorias de base. E aí o Fernando Diniz encontrou nele, vendo nos treinamentos, né, desde 2019, potencial para poder assumir a titularidade durante a temporada de 2020. Teve a lesão e aí isso atrapalha muito e com certeza também deve ter passado na cabeça do atleta, né? Poxa, agora que eu poderia ter uma oportunidade melhor, vem uma lesão grave, né? Será que quando eu melhorar eu vou ter essa oportunidade de novo? Será que eu vou ficar bom o suficiente para poder fazer os movimentos que eu conseguia fazer antes da lesão? Então, tudo isso passa na cabeça de um menino, né? É muito jovem para poder administrar tanta pressão, tanta informação, tanta cobrança, tanta expectativa. Mas é legal, eu fico muito feliz em ver jogadores assim, jovens, assumindo responsabilidade, jogando de uma forma madura, assumindo o protagonismo, porque eu acho que esse é muito difícil, você assumir ser protagonista, não é para qualquer um, e o Sara assumiu isso, né? Sou um jogador importante, sou jovem, mas eu sou o cara que passa por mim, passa pelos meus pés, a criação do time, a ofensividade do time, o potencial de ofensivo e criativo do time de São Paulo, que é um dos times que mais faz gol no campeonato. Eu não sei se ele é barbada, Rizek, porque temos muitos jovens interessantes aí no Campeonato Brasileiro, mas é um dos favoritos, sem dúvida nenhuma, a ser a revelação da competição. Eu me embananei todo ali com os prazos, né? Ele tinha contrato até 23 e o São Paulo prorrogou para abril de 24. Foi isso, como estava ali na tarde, não como disse o apresentador. Olha, ser revelação do Campeonato Brasileiro é uma coisa interessante, porque das últimas 5 premiações, 3 viraram jogador de seleção brasileira.
No ano passado foi o Michael. Esse ano não conseguiu corresponder, está longe de seleção brasileira. Aliás, está longe, inclusive, de ser um jogador importante no Flamengo, clube dele. Mas no ano passado causou furor pelo Goiás. Em 2018 foi o Pedro, jogando pelo Fluminense e virou jogador de seleção brasileira. Em 2017 foi o Arthur pelo Grêmio e virou jogador de seleção brasileira, hoje jogador da Juventus, ex-Barcelona. Em 2016 foi o Vitor Bueno pelo Santos. E em 2015 foi o Gabriel Jesus, centroavante do Brasil na última Copa. E aí, Cereto, como é que você viu a renovação do Sara e, enfim, as revelações que têm surgido por aí no Campeonato Brasileiro? Eu acho que o Gabriel Sara é um jogador de muita qualidade, ele faz parte de uma geração que é vitoriosa no São Paulo, das categorias de base, no comando do André Jardine, que hoje é técnico da seleção olímpica. O São Paulo ganhou tudo nas categorias de base, ganhou inclusive Libertadores e tudo mais. O São Paulo tem Cotia, que é um centro de treinamento que é de primeira potência, né, de primeiro mundo, investe demais nas categorias de base. E agora é muito bacana que o São Paulo esteja aproveitando os jogadores por filosofia e não por necessidade. São Paulo vendeu muitos jogadores, botou os jogadores na vitrine para depois vender esses jogadores para fazer dinheiro. E agora o desafio da próxima gestão, inclusive do Júlio Casares, que agora é o novo presidente do São Paulo, é esperar um pouco mais para que esses jogadores tenham sucesso, primeiro esportivo, para depois ter o sucesso financeiro. É claro que não vai dar para segurar todo mundo, mas o ideal é que o São Paulo consiga manter pelo menos a base do time, base das categorias de base do São Paulo. Deveria ser assim em todas as equipes, né? Ou pelo menos as equipes que investem bastante nas categorias de base. O São Paulo, o Palmeiras agora botando muita gente da base, o Grêmio botando muita gente da base, o Fluminense nos últimos anos, o Santos, historicamente, botando galera da base. Deveria ser obrigação, né? Deveria estar lá no estatuto do clube botar a galera da base para jogar por filosofia e não por necessidade, sobretudo financeira. E agora, já que botou os garotos para jogar e os jogadores deram resultado, espera um pouco, né, para vender, espera um pouco para negociar. Vai chover proposta no São Paulo, assim como vai chover proposta nos outros clubes. O ideal é tentar segurar um pouco mais para ter o sucesso profissional, o sucesso esportivo, para depois ter o retorno financeiro. Cara, e é possível que a gente tenha no jogo de amanhã, Grêmio e São Paulo, 9 jogadores formados pelas bases de Grêmio e de São Paulo. Olha só o nosso painel aqui, ó. O Grêmio pode jogar com o Matheus Henrique, com o Darlan, Jean-Pierre, Pepe e Ferreira. Ferreira é candidato à vaga no ataque para esse jogo. O São Paulo tem o Luan, o Gabriel Sara, o Igor Gomes e o Brenner. Então a gente pode ter 9, Lédio Carmona, dos 22 atletas em campo, formados em seus respectivos clubes. Acho sensacional, acho que é uma tendência. Vasco e Santos, domingo, eram 10. Acho que eram 6 do Santos e 4 do Vasco. Era um número também muito expressivo. Acho ótimo, acho uma tendência, até pela crise econômica. Os clubes não podem gastar tanto e tem que mexer na base, aí você vai dando lastro, vai dando quilometragem, os jogadores vão aproveitando. Eu acho que o Sara é a revelação do futebol brasileiro em 2020, não tem nenhuma dúvida. Até em algum desses programas que eu fiz, no Seleção, contigo mesmo, Rizek. Eu acho que eu fiz até uma comparação inapropriada, é bobagem, que eu achava que ele jogou mais que o Menino esse ano, que o Gabriel Menino, acho que é uma besteira, os dois são muito bons. Mas em termos de campeonato brasileiro, o Sara foi mais efetivo para o São Paulo. Eu acho que foi mais efetivo, foi um jogador mais completo, mais protagonista. Ele tem a transição, ele tem a técnica, ele tem a bola parada. E ele tem uma coisa, acho que fez muita diferença na maturidade dele, não só o Fernando Diniz, chama-se Daniel Alves. O jogador que é jovem, que joga ao lado do Daniel Alves e aproveita o que ele passa, e o Daniel Alves me parece ter muito carinho pelo Sara,
ele tende a crescer mais rápido do que o outro, que está em outro time, aproveitando a experiência do Daniel Alves. Eu fiz até uma transmissão um dia desses aí, Fortaleza e São Paulo, lá no Castelão, e teve uma cobrança de falta a favor do São Paulo que eles decidiram no paro ímpar quem ia bater. O Daniel e o Sara. Quem até observou isso foi o Losetti, que estava fazendo um jogo de casa, pelo Skype. E o Daniel ganhou e assim mesmo deixou o Sara fazer a cobrança, para você ver a química que tem entre os dois. Foi tudo na diversão, no bom humor. São Paulo até ganhou o jogo. E eu acho que o Daniel tem muito peso. Aí é achismo, é só uma percepção. Conhecendo o Daniel e conhecendo o jeito do Sara. Acho que o Sara está bebendo na fonte do Daniel. O Daniel assumiu esse projeto com a ajuda do Fernando Diniz e esse jogador virou essa joia rara em 2020. Eu acho que é a maior revelação e eu acho que é um jogador que vai para a seleção. Não vai demorar muito. Como o Gabriel Menino já foi, por exemplo. Então, eu acho que o São Paulo não está assim à toa. A temporada do Reinaldo é excelente, do Daniel, do Brenner, que é um jogador de transformação, vocês estavam falando como é que o jogador muda de uma hora para outra, do Sara, cada jogador do São Paulo ali tem uma história, e é uma história positiva em 2020. Isso aí acaba gerando um conjunto. Agora, a joia desse conjunto é o Gabriel Sara. Cara, e nesse painel aqui, ó, é bem provável que a gente tenha essa formação mesmo. Porque o Ferreira hoje é o jogador que deve atuar no lugar do Luiz Fernando, que ele não pode jogar porque já atuou pelo Botafogo. São titulares nos seus times. Que partida, com 9 garotos formados em casa, hein? Vou conversar agora também com um garoto formado na base do time em que ele atua. Já não é tão garoto assim, mas é filho de Itaquera. Vou conversar com o Jô.